Max Verstappen chegou ao Grande Prêmio do Canadá de 2025 em um momento crítico da temporada. Após enfrentar uma série de dificuldades com o desempenho da Red Bull em corridas anteriores, especialmente em classificações, o tricampeão mundial vinha sendo colocado em xeque, com muitos especialistas apontando uma queda de rendimento, tanto do piloto quanto do carro. Mas o que se viu em Montreal foi uma resposta clara e contundente. Verstappen ainda está muito vivo na briga pelo título e, mais do que isso, demonstrou uma evolução significativa no ritmo de corrida e na sintonia com seu RB21. Embora não tenha conquistado a vitória, o segundo lugar em uma corrida extremamente técnica foi celebrado dentro da Red Bull como um grande passo rumo à recuperação. Desde os treinos livres, a Red Bull já havia demonstrado sinais de melhora. O carro, que vinha sofrendo com instabilidade em curvas de baixa velocidade e dificuldades na tração, parecia mais equilibrado. O RB21, que teve sua filosofia de projeto bastante alterada após o fim da era Adrian Newey, passou por atualizações significativas no assoalho, nas entradas de ar laterais e na suspensão traseira. Em Montreal, com suas retas longas e curvas lentas intercaladas por freadas fortes, foi o laboratório ideal para testar esse novo pacote. Verstappen elogiou o comportamento do carro desde o TL1, afirmando que sentia mais confiança ao atacar as zebras e que o equilíbrio entre os eixos havia melhorado consideravelmente. No qualifying, porém, ainda ficou evidente que a Mercedes de George Russell possuía uma vantagem em voltas rápidas. A pole ficou com o britânico, mas Verstappen largou na primeira fila, em segundo, com uma volta sólida e limpa. Foi a primeira vez em algumas corridas que o holandês conseguiu alinhar tão à frente, o que por si só já indicava evolução. Mais do que isso, foi a forma como ele conduziu o sábado, com calma, foco e frieza, características que sempre o distinguiram. Enquanto outros pilotos erravam ou se excediam, Max parecia em pleno controle, extraindo o melhor possível do carro sem ultrapassar o limite. Mas foi no domingo, durante a corrida, que a verdadeira transformação se revelou. Logo na largada, Verstappen mostrou agressividade e tentou pressionar Russell, mas sem assumir riscos desnecessários. Ele sabia que, diferentemente de outras etapas, desta vez o foco deveria ser na gestão da corrida, não apenas em uma tentativa desesperada de liderar nas primeiras voltas. A equipe Red Bull, por sua vez, executou uma estratégia impecável. Os engenheiros conseguiram trabalhar com uma janela de stint bem ajustada, evitando o tráfego e maximizando o rendimento dos pneus médios e duros. Verstappen também fez sua parte. Soube conservar os pneus com precisão cirúrgica, mantendo sempre a distância ideal para não sobreaquecer o composto e, ao mesmo tempo, pressionar Russell. O ponto alto da corrida foi justamente essa perseguição constante. Verstappen passou praticamente todo o último terço da prova colado na traseira do Mercedes de Russell, tentando forçar o erro sem cometer um ele mesmo. Em diversas voltas, chegou a ficar dentro da zona de DRS, ameaçando uma ultrapassagem. Porém, George Russell foi impecável, e o traçado de Montreal, notoriamente difícil para manobras limpas, impediu que Verstappen consumasse a manobra. Ainda assim, o fato de ter mantido a pressão até a última volta, chegando apenas 0,2 segundos atrás do vencedor, mostra o quão forte estava o holandês neste domingo. Outro ponto que chama atenção foi o comportamento do RB21 em relação ao desgaste de pneus. Nas corridas anteriores, a Red Bull vinha apresentando queda de desempenho após 15 ou 20 voltas, o que a colocava em desvantagem frente a McLaren, Ferrari e até Mercedes. Em Montreal, porém, isso parece ter mudado. A introdução de um novo sistema de refrigeração dos freios e melhorias na suspensão ajudaram a distribuir melhor a carga nos pneus traseiros, principal ponto fraco do carro até então. Verstappen conseguiu manter ritmos consistentes por longos stints, chegando até a virar mais rápido do que Russell em determinados momentos, mesmo com pneus mais gastos. Essa consistência foi fundamental para garantir o pódio e, mais importante, para manter Verstappen na briga direta pelo campeonato. O segundo lugar rendeu pontos importantes e mostrou que o holandês ainda pode ser um dos grandes protagonistas de 2025. Ele mesmo reconheceu isso na entrevista pós-corrida. Foi a melhor sensação que tive com esse carro desde o Bahrein. Ainda não estamos no ponto ideal, mas demos um grande passo. Estou feliz com o ritmo, com a forma como conseguimos entender melhor o carro, e acho que isso nos coloca em um caminho muito mais promissor, afirmou Max, visivelmente mais animado do que nas etapas anteriores. Os números também corroboram essa evolução. Durante a corrida, Verstappen teve a terceira melhor média de voltas rápidas, atrás apenas de Russell e Antonelli, e isso, com um carro que vinha sendo criticado por sua inconsistência. Ele também foi um dos pilotos que mais tempo permaneceu em zonas de ataque, ou seja, com capacidade real de disputa por posição. O Telemetry Report divulgado após a prova mostra que, em vários momentos, Max estava com mais velocidade de reta do que o Mercedes à frente, o que indica que a Red Bull conseguiu encontrar um bom acerto aerodinâmico para essa pista, algo que vinha sendo difícil até então. Outro fator que não pode ser ignorado é o aspecto psicológico. Verstappen vinha sendo duramente cobrado. Muitos apontavam que sua hegemonia havia chegado ao fim, que a nova geração estava tomando seu lugar. Ele, por sua vez, respondia com frieza, mas era nítido e incômodo. Montreal representou, também, uma virada de mentalidade.
Ao invés de tentar lutar contra um carro que não respondia, Max parece ter aceitado as limitações e, junto à equipe, focou em maximizar o que havia de positivo. Essa maturidade estratégica o colocou em posição de lutar pela vitória até o fim. Se a ultrapassagem não veio, o recado foi dado. Verstappen ainda é um leão em ritmo de prova, e com um carro em evolução, pode voltar a dominar. Claro, pontos a serem melhorados. O qualifying ainda é um problema. A Red Bull precisa entender por que o carro não consegue atingir o mesmo pico de desempenho de rivais como McLaren e Mercedes em uma única volta. Também é necessário seguir trabalhando no equilíbrio em curvas de raio curto, pois Montreal, apesar de ter características favoráveis, não representa todas as pistas do calendário. Mas se o time mantiver esse nível de desenvolvimento e Verstappen continuar guiando com essa inteligência, não há motivos para não acreditar em vitórias nas próximas corridas. Além disso, é preciso destacar o papel do time técnico da Red Bull. Mesmo sem Adrian Newey, a equipe mostrou que ainda possui capacidade de inovar. As atualizações introduzidas no Canadá mostraram resultados imediatos, algo raro na Fórmula 1 moderna. Os engenheiros acertaram o timing, a leitura da pista e souberam interpretar corretamente os dados dos simuladores. Max, por sua vez, executou tudo com a maestria que o consagrou como um dos maiores da história recente do esporte. Em termos de campeonato, a pontuação de Verstappen no Canadá o recoloca entre os 4 primeiros. Ele ainda está distante da liderança, mas com mais da metade da temporada pela frente, nada está decidido. E mais importante do que a posição na tabela é a tendência de crescimento. Enquanto alguns rivais parecem estagnar ou enfrentar problemas internos, como o caso da McLaren com a colisão entre Norris e Piastri, Verstappen e Red Bull mostram união e evolução. Isso, em uma temporada longa, pode fazer toda a diferença. O Grande Prêmio do Canadá de 2025, portanto, pode não ter sido uma vitória para Verstappen no sentido literal. Mas foi, sem dúvida, uma conquista simbólica. Uma prova de força, técnica, paciência e inteligência. Uma mostra clara de que o leão ainda ruge e que seu instinto de caçador permanece afiado. Se Montreal foi um prenúncio do que está por vir, os adversários devem ficar atentos. Max Verstappen está voltando. E talvez mais forte do que nunca.